Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora está no ar a edição desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, uma semana do Natal, edição do Opinião Litoral. Vão analisar as situações, as notícias com você, o empresário André Orsini, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente vai começar analisando os números do IBGE para 2023. André, inflação caiu, desemprego caiu e o crescimento foi maior do que o previsto. A gente pode comemorar? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pavão. Eu não comemoraria, mas o governo não tem muito que comemorar, então está comemorando, né, Paulo? Eu acho que esses números que teve foram em 3 estados, né, que caiu o desemprego. O Brasil não pode, em 27, tomar como 3 estados aí referência, né? Eu acho que o Brasil, ele distanciou um pouco, a economia distanciou um pouco da política, né? O que faz com que a economia volte a crescer. Não tinha como a economia não voltar a crescer. A inflação caiu porque está difícil ter consumo, né? As pessoas estão sem dinheiro para consumir, então diminui as compras, diminui a venda no varejo e isso aí faz com que a inflação também diminua. Tenho falado muito que entendo que 2024 o presidente Lula tem que permanecer mais no Brasil, né? Não vejo que o governo saiu vitorioso no primeiro ano de mandato. Aí, agora, semana passada, teve uma série de rejeições de projetos do governo, né? Derrubadas de veto, então eu acho que o governo não teve um bom primeiro ano. Acho que a gente tem condições de ter números melhores, mas o governo precisa fazer um pouco a sua lição de casa, que deixou um pouco a desejar nesse primeiro ano. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Boa noite para quem nos assiste à noite. Eu concordo com a análise do André. Eu só adiciono que, enquanto esses números de queda de desemprego me deixam um pouco triste, porque eu gostaria de estar falando aqui, olha, a queda do desemprego significa aumento no emprego formal, mas infelizmente o que a gente está vendo é aumento da informalidade, a precarização das relações de trabalho e principalmente o aumento das pessoas que não fazem absolutamente nada e estão desalentadas ou simplesmente pararam de procurar emprego. Então, cai o desemprego pelo aumento de pessoas desempregadas. Isso me assusta muito. Agora, eu compactuo completamente com a opinião do André, eu realmente só vou começar a ficar um pouco contente quando a gente começar a anunciar a abertura de novas indústrias no Brasil, de uma produção sustentável, de um aumento sustentável da empregabilidade. Não é possível que a gente continue comemorando aumento de emprego temporário, aumento de emprego sazonal. Isso não é empregabilidade, isso é temporalidade, isso é um momento que vai ser. Então eu gostaria de que a gente parasse apenas de importar os produtos manufaturados e a gente exportar apenas matéria-prima. A gente precisa focar novamente na indústria, na produção absolutamente sustentável e equilibrada do progresso. Senão, infelizmente, nós vamos ficar com voos de galinha, e voo de galinha a gente sabe, termina rápido e sempre quando cai acontece algum problema. Então, não é algo que eu comemore, Paulo. Agora, o saldo da criação de empregos formais, carteira assinada, tem tido a média de 200 mil por mês. Vai dar 2 milhões, entre 2 milhões e 2 milhões e meio no ano, que é bastante insuficiente. Isso seria só para o crescimento da mão de obra, teria que compensar o desemprego já existente. Mas tem uma outra notícia que a gente não percebeu muito. Nos últimos anos, o Brasil, que sempre teve uma indústria de processamento de alimentos que dominava o mercado interno, passou a se tornar competitivo em nível internacional. Hoje o Brasil é uma espécie de supermercado do mundo. Não só do que a gente sempre reclamou aqui, como o Pavão reclamou agora, de commodities, carne, minério, soja, milho, não é? Mas de alimentos processados, ou seja, de agregação de valor. Isso tem a ver com o aumento do emprego formal.
Tem a ver com o aumento do emprego, Paulo, mas o problema é que o Brasil, há 20 anos atrás, ele tomou a decisão de não ser um país industrial. Não há economia forte no mundo que não tenha uma indústria forte. Então, você pega o caso especificamente do agronegócio, que é o maior exportador brasileiro hoje, o que movimenta aí grande parte das exportações é voltado ao agronegócio. Então, a indústria de alimentos, ela viu a possibilidade de fazer processamento nesses alimentos e acabar tendo um segmento para isso. Mas a gente tem que pensar que o mercado não é feito só do agronegócio. O Brasil precisa aproveitar o minério, o Brasil precisa aproveitar as chapas de laminado, o Brasil tem muita coisa para fazer, muita indústria que precisa retomar, que não foi retomada. O Brasil não teve uma política de reindustrialização que a gente tanto esperou. O Brasil precisa ter novamente um protagonismo mundial, principalmente na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos mas na indústria de automóveis. Por quê? Porque nós hoje, dependendo da importação e com um dólar na faixa de R$ 4,90, R$ 4,80, o poder aquisitivo do brasileiro diminui bastante. Você tem um salário mínimo hoje no Brasil menor do que o salário mínimo da China, que era considerada a mão de obra mais barata do mundo. Hoje a mão de obra mais barata do mundo é a mão de obra brasileira, para quem ganha salário mínimo. Então você tirou o poder, porque aí você fala, caiu a inflação. Lógico que caiu. O brasileiro não está conseguindo comer, não está conseguindo botar comida na mesa, com o salário que ganha, vai diminuir o consumo e vai fazer com que a inflação baixe. Agora, o ideal é que o Brasil tenha uma política de desenvolvimento industrial para todos os segmentos, planos de incentivo, e eu sempre cito um exemplo, Paulo, que foi, independente de governo, seja governo de esquerda ou de direita, que foi na época da pandemia, onde zeraram a importação de alíquota de importação de agulhas e seringas para vacinação. Ao invés de zerar a alíquota para que novas indústrias se instalassem no Brasil, não, zeram a alíquota de importação, quando na verdade a gente tem que zerar a alíquota de instalação de indústrias no Brasil. Então, o Brasil hoje vê um mundo com problema econômico, vê um mundo em guerra, vê um mundo tendo problemas de reajuste, inclusive ambientais, e o Brasil não perde a oportunidade de sempre perder a oportunidade de trazer essas indústrias para cá. Isso por falta de política, é política econômica no Brasil que não está ajustada. A gente sempre assinalou que a palavra reindustrialização foi pronunciada pelo presidente eleito Lula no dia da vitória do segundo turno. E não fez no primeiro ano. A gente viu muito pouco. Agora, Pavão, curioso que a industrialização acontece num campo em que a gente menos esperava, que é a do petróleo. O Brasil, nesses últimos meses do ano, passou a fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e o Brasil está exportando petróleo beneficiado. Só que no final da era do petróleo, né? Quando o mundo todo se prepara para abandonar a queima de combustíveis fósseis. Antes tarde do que nunca, Paulo, porque ainda vão durar algumas décadas. O combustível fóssil, no mundo desenvolvido, no mundo utópico, mesmo nos Estados Unidos, apenas em alguns lugares, esse modo de combustível está sendo trocado. Mas na Europa está mas boa parte do mundo o combustível fóssil ainda continua. Mas é o que o André falou novamente, a opção pela industrialização é a opção pelo futuro. Se a gente não tem indústria, a gente não vai ter futuro. A opção por não ter indústria levou o Brasil que a gente está hoje, um produtor, um grande quintal para o mundo. E a gente precisa produzir para consumo próprio e para vender produtos já. Nós éramos assim, nós passamos a consumidores. Então é aquilo que o André falou. Zerou-se a alíquota de importação e agora está se discutindo zerar os valores para compra de varejo na China. Quer dizer, eu se fosse comerciante estaria absolutamente louco com isso, alucinado. Porque como é que eu vou competir com alguém que não paga imposto lá do outro lado do mundo, traz a mercadoria, atravessa o mundo e paga mais barato daquele que produz aqui? Não tem lógica isso. Então a gente precisa começar a pensar em que o produtor, o empresário brasileiro, o industrial brasileiro, ele tenha vantagens, e até o internacional, de abrir sua empresa aqui e de forma sustentável. O que a gente precisa, Paulo, é acabar de vez com a insegurança jurídica. Porque aqui eu estou, ao meu lado, um grande empresário aqui da Baixada que sabe muito melhor do que eu. Como é que você vai tirar dinheiro do bolso para fazer o investimento se você não sabe que amanhã um juiz ou uma decisão muda todo o esquema? Então você precisa ter segurança jurídica.
Nós hoje temos insegurança jurídica somado ao custo Brasil, que é um absurdo. Então, precisamos botar o pezinho na caixa outra vez, na forma, para a gente voltar a andar. Porque hoje, sinceramente, se a gente continuar numa política apenas de gastar, de comprar, não vai ter futuro para esse país, Paulo. André, nós temos comentado aqui o colapso, a falência do sistema rodoviário de acesso ao litoral pelo Planalto e o sistema viário também das cidades aqui do litoral, como acontece também nas grandes capitais brasileiras e nas maiores cidades do Brasil. O governo de São Paulo, ele lançou um edital de licitação para concessão de 12 pontos na Manoel da Nóbrega, rodovia Manoel da Nóbrega, e um ponto na Mogi Bertioga. Vão ser 10 novas praças de pedágio aqui. E o governador, em conversa com a deputada Solange Freitas, ele anunciou dentro de 18 meses o início das obras da terceira pista da Imigrantes. A gente está no estado mais poderoso da federação economicamente, a gente tem a ligação entre os principais polos produtores do país e o principal porto da América do Sul totalmente colapsada, né? O Brasil hoje, Paulo, ele vive um colapso em toda a sua infraestrutura, né? Você pega a rodovia colapsada, você pega o transporte público, você pega a saúde, você pega tudo colapsado. A segurança, energia elétrica. Energia. O que acontece, né? Um país como o Brasil, ele precisa ter aí na ordem de 8 a 9% do seu PIB voltado ao desenvolvimento, voltado à infraestrutura, voltado ao investimento de infraestruturas. E a gente vem aí com o Brasil fazer em torno de 1,5%, às vezes até 2% do investimento em infraestrutura. Essa conta chega. E ela chegou num momento que a gente teve o evento da pandemia, onde as pessoas se retraíram dentro das suas residências, fazendo trabalho home office, só que as empresas viram a necessidade de voltar a ter um trabalho presencial. As empresas viram que o trabalho home office funciona, o híbrido está dando resultado, mas o presencial se faz necessário. Então as pessoas tiveram que voltar para a rua. Quando voltaram para a rua, pegaram um país que ficou 3 anos parado, resolvendo um caso de saúde pública, não pensou num crescimento, num desenvolvimento. Então a gente pega a rodovia nossa aqui de ligação com o Planalto, quando você sobe a serra é um colapso, quando você desce a serra é um desastre. Porque você pega uma única rodovia projetada há 80 anos atrás, tendo que o Porto de Santos, ele mais que quadruplicou o movimento nesse tempo todo, e você pega 16 mil caminhões diariamente, tendo que descer a serra por uma única rodovia, que é a rodovia Anchieta. Então, é a tragédia anunciada. Então, o governo tem que realmente correr atrás. A gente sabe que um projeto de nova implantação de descida é algo que deve demorar entre 8 e 10 anos. A gente tem estudos que diz que se o Brasil crescer 2% ao ano, o sistema Anchieta, não o Imigrantes, o Anchieta entrará em colapso em 2035. Se o Brasil crescer mais do que 2%, ele, a cada 1 ponto percentual de crescimento, a gente diminui 2 anos disso. Então, nós temos aqui algo que a gente sabe que vai acontecer, que precisa de uma medida realmente. Então, é necessário fazer uma nova descida, é necessário que se enfrente não só a descida rodoviária, como a rodoviária, como a ferroviária, também é necessário. Por quê? Para que o transporte de granel ou o transporte ferroviário, ele precisa hoje trabalhar com containers em dobro, um embaixo e um em cima. E os túneis que nós temos hoje de descida, eles não permitem isso. Então, há necessidade de um novo acesso ferroviário com o Porto de Santos. O mundo todo trabalha assim. O mundo trabalha de uma forma onde a economia de custo, de escala de logística, ela tem que ser compatível com a exportação do país. E o Brasil trabalhou contra isso. Então, a gente tem problemas graves que precisam ser enfrentados. E a gente precisa ter realmente um governo que tome decisão. É chamar a audiência pública, é contratar o projeto e fazer com que esse projeto caminhe. O Marcelo Pavão fala sobre isso depois do intervalo e a gente analisa também a pesquisa do Instituto Paraná de intenção de voto para a Prefeitura de Santos com os pré-candidatos no ano que vem. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, Marcelo Pavão vai comentar agora as novidades do final de semana em relação à ligação rodoviária
entre o Planalto e o litoral de São Paulo. Concessão de 12 pontos na Manoel da Nóbrega e na Mogi Bertioga, com 10 novas praças de pedágio. Licitação foi lançada e o anúncio informal, mas num vídeo com a deputada Solange Freitas, do governador Tarcísio de Freitas, também, que não são parentes, né? Tarcísio de Freitas. Eu sou Marcelo Pavão de Freitas. Então tem outro Freitas. Tem outro Freitas aqui. Vou comentar aqui. O governador anunciou dentro de 18 meses, eu acho otimista, porque tem licenciamento ambiental, tem projeto executivo, tem licitação de uma terceira pista da Imigrantes, que poderia ser reversível, né? Em algumas ocasiões ser usada para subida e outras para descida, para reforçar as outras duas, de acordo com o fluxo. Olha, Paulo, a primeira coisa, essa concessão das rodovias, tanto Manoel da Nóbrega quanto a Rio Santos, eu fico pensando nas pessoas... Mogi Bertioga. Que as pessoas que moram no trajeto, principalmente no litoral sul, que são cidades pequenininhas, então a pessoa mora numa cidade, trabalha outra, vai pagar pedágio? Vai todo mundo ter que botar a mão no bolso? E as pessoas que trabalham em Santos? O transporte público vai ficar mais caro? Não vai. Então não se resolve nada. Nós tivemos aqui há pouco tempo o presidente da Câmara, se não me engano, de Itanhaém ou Peruíbe, e de Itanhaém, que sequer foi convidado para as reuniões, nem audiência pública, para as reuniões com as autoridades, não estava sendo convidado. Então, assim, me deixa muito triste esse tipo de obra, que a população está de costas, que as pessoas ficam de costas, porque a gente só vai estar falando em pedágio, em cobrança e não em devolução. Mesma coisa aqui na Imigrante, gente. Foi construída essa segunda pista da Imigrantes de uma forma... Eu não sou engenheiro, o Paulo é engenheiro, os engenheiros que me perdoem, mas para mim aquilo foi um erro absurdo de engenharia, uma pista onde você não pode descer ônibus, você não pode descer porque é tão íngreme que o eixo bate no chão. Quer dizer, a mim, como leigo, me parece um erro de engenharia. Se é para construir coisa mal feita, então eu prefiro que não faça. Faz com que a estrada fique histórica e a gente fique isolado aqui, feito Galápagos, ninguém entra, ninguém sai. Mesma coisa, esses anúncios de vai construir isso, vai conceder aquilo, vai fazer isso. O governador está um grande Papai Noel. Ele já prometeu o túnel, daqui o ano que vem já está, ao mesmo tempo ele vai ter uma duplicação, ao mesmo tempo então é tanta obra, tanto dinheiro assim, governador. Então precisa explicar o que está acontecendo. Eu, sinceramente, não acredito nessas bravatas. Eu só vou acreditar na hora que a gente anunciar que quinta-feira será inaugurada a pista nova da Imigrantes. Porque ficar inaugurando maquete, falando, dando sinal, dizer que vai duplicar, triplicar, sinceramente, isso aí para mim é eleitoreiro. Isso para mim não dá dizendo nada. Eu quero fato. Vai inaugurar? Começou a obra? Porque até videozinho na televisão já tá. O túnel bonitinho, com os carrinhos passando. Eu quero ver isso fazer. E a gente, semana passada, falou isso aqui. O dinheiro que subsidia as balsas do litoral norte e de Bertioga também, tudo vem da Balsa de Santos. E aí? Com o túnel, vai continuar a balsa? Vai sair a balsa? O que vai acontecer? É para caminhão? É para carro? Vai ligar o que aonde? Então... Governador, eu quero acreditar no senhor, mas nesse momento eu não consigo acreditar. Só faltou o nosso Santo Tomé dizer assim, governador, eu quero ver a sua mão e colocar o dedo dentro da chaga. Mas é verdade. Mas, ô Paulo, eu só queria fazer um parênteses nessa fala, é o seguinte... Mas realmente o Pavão tem razão, André, nos erros de engenharia, né? A Imigrantes, ela liga os maiores polos de produção do país ao maior porto do Hemisfério Sul, e não permite a descida de caminhões e ônibus, era por conta da frenagem. Hoje, com o sistema ABS, essa proibição já ficou obsoleta. Mas a gente tem outros erros graves de engenharia. Quem passeia de escuna na faixa da Orla de Santos, vê aqueles muitos prédios tortos, né? São muitos prédios tortos. E até um tempo atrás, a gente tinha na entrada da cidade aquele bigode, né, que o caminhão que vinha pela direita tinha que ir para a esquerda para pegar o túnel do Alemão e o automóvel que vinha pela esquerda tinha que pegar a direita. Então eles tinham que se cruzar para ele entrar na cidade de Santos. Então o cartão de visitas da nossa engenharia, e olha, eu sou engenheiro civil, mas o nosso cartão de visitas é muito ruim, né?
Paulo, é assim, são erros estratégicos de planejamento, né? Se demorou tantos anos para licenciar o Rodoanel, porque junto com o Rodoanel não se licenciou ao longo do Rodoanel o Ferroanel, né? Então, se espera concluir algo que é difícil conclusão para começar o outro que já fica impossível, né? Porque aí a gente não consegue expansão, a gente não consegue área, tem desapropriação, tem o desenvolvimento que vem ao longo das rodovias, é natural que isso aconteça, e aí a gente vai colocar o Ferroanel aonde? Não tem aonde. Então, quer dizer, isso é erro de planejamento, aquilo que eu sempre falo. O problema do gestor público é pensar em inaugurar a obra dentro do seu mandato. Ah, eu quero inaugurar dentro do meu mandato porque eu estou preocupado com a reeleição. Quando ele não tem que fazer projeto de longo prazo, ele tem que pensar no seu estado, no seu município, daqui 10 ou 12 anos. Por quê? Porque ele faz o projeto, ele começa e vai fazendo por partes. E aí ele pensa, não tenho dinheiro para fazer o Rodoanel, então eu vou fazer trechos. Eu não tenho dinheiro para fazer o Ferroanel junto, mas já está licenciado, acabou o Rodoanel, começa a obra do Ferroanel. Então isso chama-se planejamento, é coisa que o gestor público normalmente não faz. E só finalizando, Pavão, a questão dos pedágios, a gente tem que considerar que a cidade de Pedro e Toledo, ela está dentro do Vale, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. Sim. E você ainda vai colocar pedágio para chegar na região mais pobre do estado de São Paulo? Quer dizer, é um pouco incoerente isso, né? A gente trabalha muito para levar o desenvolvimento para o Vale. Sim. E pedagiar acaba ficando mais caro você levar desenvolvimento para uma cidade. O governador Tarcísio de Freitas precisa medir de novo a febre privatizante dele. Coloca lá o termômetro, vê se passou dos 40 graus, se passou, é complicado. Em relação ao planejamento, tem uma frase muito interessante que diz que o estadista pensa nas próximas gerações e o político comum pensa nas próximas eleições, como disse o André. Por falar em política, André, uma pesquisa eleitoral do Instituto Paraná aponta, se a briga for entre Rosana Vale e o prefeito Rogério Santos, vantagem da Rosana. Embora os candidatos mais bem colocados depois, a Débora Camilo e principalmente a vereadora Thelma de Souza, sejam mais do campo favorável ao Rogério do que do campo favorável à Rosana para o segundo turno. Num cenário em que o candidato da situação fosse o deputado Paulo Alexandre Barbosa, aí ele tem vantagem sobre a Rosana Vale, mas o candidato é o Rogério Santos e não o Paulo Alexandre. O Paulo, nessa pesquisa, o que mais me chamou a atenção é 70% de pessoas que não sabem em quem irão votar. A questão de candidata Rosana, com o candidato Rogério ou com o Paulo, isso tudo está dentro das perspectivas do que a gente imagina ser. Mas me chama a atenção esses 70%. Isso abre espaço, talvez, para uma terceira via. Né? Lembro muito de você, na eleição presidencial, o quanto nós torcemos por uma terceira via presidencial e, infelizmente, não houve. Talvez a população tenha que acordar e pensar o seguinte, nós temos aqui 2 candidatos e pode ter um terceiro candidato aí, que consiga ganhar a confiança do eleitor, né? Então, assim, nós temos 2 nomes politicamente fortes na cidade, o atual prefeito, uma deputada federal, um outro deputado federal que faz parte da situação do governo, mas nós temos ainda 70% dessa população que ainda não definiu o voto, que está esperando ser convencido para isso. Então, isso, no meu ponto de vista, abre espaço tanto para uma terceira via, como abre espaço para que os possíveis candidatos apresentem projetos que convençam a população sobre isso. Agora, que a gente sabe que vai ser uma eleição de 2 turnos, isso é claro. Isso não me resta dúvida, porque tanto a Rosana com o Rogério ou a Rosana com o Paulo, a gente vai ter uma eleição em 2024 com primeiro e segundo turno. Agora, Pavão, é interessante observar que entre setembro e dezembro, a candidata Rosana Vale cresceu 1,3%, o pré-candidato Rogério Santos reduziu 0,3%, e a pré-candidata Thelma de Souza aumentou 3,1%. Então, Paulo, mas assim, quem frequenta... Na estimulada. Né? Então, mas quem frequenta um pouco os grupos de WhatsApp dos políticos da região, isso é natural. Primeiro que os partidos de esquerda, notadamente o PT, eles estão em movimentação nos últimos meses exatamente para fortalecer o nome da ex-prefeita Thelma de Souza, que vem para o sacrifício, porque com todo o respeito e admiração que eu tenho pela ex-prefeita,
sinceramente, eu não sei se é um bom negócio para ela mesmo sair candidata, mas vejo que é a bandeira do PT sendo erguida porque precisa de um candidato. O que me deixa um pouco assim reticente, porque não se mostram novas lideranças. Então se busca mais uma vez, nós estamos com o presidente atual Lula, que voltou ao poder, a gente não está conseguindo renovar lideranças. Com relação a resultado objetivo, é o que o André falou, 70%, 7 em cada 10 não sabem quem vão votar. Então, qualquer prognóstico, qualquer situação que se coloque é muito antecipada. O que me deixa preocupado, mais uma vez, é o que aconteceu em relação à campanha de governo e presidente o ano passado e que agora a gente provavelmente vai ver o ano que vem. Não se discute projeto, não se discute comprometimento, não se discute o que vai ser feito, o que vai ser reformulado. Não, se coloca apenas o nome do candidato e você já decide. Eu vou votar no fulano, vou votar na Beltrana, vou votar naquele ou naquela. E o que esses candidatos vão fazer? Qual é o projeto? Qual é o programa? Com quem essas pessoas estarão trabalhando no seu mandato? A gente não está se questionando nisso. Mais uma vez a gente está caindo na armadilha da definição sem cobrança alguma. E a gente precisa e deve, enquanto sociedade, em todos os municípios, a gente cobrar compromisso dos candidatos. Não é programinha que é feito por marqueteiro, feito por publicitário. Não, eu não quero programinha bonitinho, ou na televisão, aquela coisinha toda. Não, eu quero o político, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não adianta registrar em cartório, porque o José Serra fez isso e depois rasgou. Então não adianta. Político, a gente tem que cobrar e até intimidar. Vai fazer o quê? Porque do jeito que está acontecendo, a gente já está se colocando, que nem foi ano passado. Ou vai para o Bolsonaro, ou vai para o Lula. Ou vai para a Rosana, ou vai para o Rogério. Como se só existissem esses dois no planeta. Não que esse ou aquela sejam ruins, não estou fazendo juízo de valor, mas cravar agora que o segundo turno será com os dois, pode até ser. Pode até ser. Na última eleição, só para lembrar, o então secretário Rogério Santos estava lá na rabeira, venceu no primeiro turno. Então, colocar o ovo dentro da galinha, esperando que lá dentro vai virar omelete, tá errado. A gente precisa cobrar, é mais uma chance. E outra, a gente precisa cobrar vereadores. Não adianta ficar falando que eu vou ser contra a corrupção, que eu sou contra isso, que eu sou a favor daquilo. Quando chega na Câmara só dá medalhinha, só dá votinho meu amigo vai ser homenageado. Então a gente precisa cobrar. Se a gente quer mudar, a gente está falando de pedágio, nós estamos falando de estrada, de porto, de escola, de segurança, de tudo. A gente precisa cobrar os políticos, porque senão eles ficam lá dentro só votando o próprio aumento. Na verdade, o que a gente sente hoje na cidade de Santos, e essa pesquisa eleitoral traduz, é um conjunto muito grande de obras no Canaã com a praia, na entrada da cidade, em vários lugares da cidade, a obra do VLT, que nesse momento irrita o cidadão, né? O cidadão tem a mobilidade menor, a mobilidade reduzida e fica irritado. Talvez, entregando esse pacote de obras, tem também o Parque Valongo. Antes da eleição, a popularidade do prefeito tem uma tendência de crescimento. A eleição deve se definir entre situação e a oposição parece que vai se consolidando em torno da deputada Rosana Vale. Agora, o prefeito Rogério Santos parece que tem ainda muita garrafa vazia, como se diz, né, para encher. Muito vasilhame. Só o futuro a Deus pertence, é difícil de dizer. Ele tem muito vasilhame vazio, André? Para trocar. Para trocar, vamos ver o que vai acontecer. Depois do intervalo, ainda na política, a disputa da Prefeitura de São Paulo tinha alguns nomes mais fortes do que o prefeito Ricardo Nunes. Ninguém sabia quem era o Ricardo Nunes, né? Tem o Ricardo Salles, que é o ministro da boiada, tem o Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado pelo estado de São Paulo, tem a Tabata Amaral, o Kim Kataguiri. Agora, desde ontem, com a tarifa zero aos domingos, o eleitor de São Paulo passa a saber quem é o prefeito Ricardo Nunes. Depois do intervalo, o Pavão e o André Orsini
definem se ele faz parte do jogo agora ou se continua um pouco obscuro. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, o Marcelo Pavão e o André Orsini estão analisando as notícias com você. Pavão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que herdou o mandato do Bruno Covas, pela morte do Bruno Covas, e até agora era um ilustre desconhecido na disputa do ano que vem, ele mostrou a cara nesse domingo com o início da tarifa zero no transporte público de São Paulo, com críticas e elogios. Olha, Paulo, eu estava vendo várias reportagens de usuários de São Paulo, está dividida a situação. Eu penso que o prefeito Ricardo Nunes, ele pode até estar imbuído de boas intenções, só que eu acho que o tempo está errado, a forma como ele liberou aos domingos está errado, e principalmente o eleitorado dele vai ficar em qual canoa? Porque anteontem ele estava querendo colocar os pezinhos dele na canoa do Bolsonaro, agora quer colocar a canoa do Lula, quer flertar com os dois lados. A gente tem uma história, aquela coisa antiga, quem quer colocar um pé em cada canoa acaba caindo na água. Então, ele precisa se definir qual é a figura. Como você mesmo falou, a população de São Paulo precisa conhecer o prefeito. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Se ele quiser ser conhecido, ele precisa ter personalidade própria. Ele não pode ficar colando na segunda num candidato, na quarta no outro e no sábado tirar foto com outro. Ele perde os três. Política é assim. Então, ele que se defina para, principalmente, se ele quer ter um futuro. Porque ele precisa lembrar que ele não foi eleito, ele vai ser submetido, ele foi eleito como vice-prefeito, então quem fez campanha foi Bruno Covas, da mesma forma quando foi José Serra e Gilberto Kassab. E aí o Kassab teve que mostrar a personalidade dele. Se é positivo ou se é negativo é outra situação, mas o Ricardo Nunes ele precisa mostrar a cara dele efetiva, e não é flertando com os dois lados que ele vai conseguir isso. Essa história de um pé em cada canoa, mesmo no catamarã, né, das canoas havaianas, tem um afastamento, não dá para pôr um pé em cada canoa. Ou você fica com os dois numa canoa ou com os dois na outra, né? É muito importante, o Pavão citou o seguinte: o candidato tem que ter personalidade própria, né, Paulo? Ele tem que definir, principalmente para transmitir para a sua população, para o seu eleitor, qual é o seu perfil. Perfil de gestor, perfil de comando, perfil de planejamento. Não dá para você ficar fazendo medidas eleitoreiras numa pré-eleição sem ter um projeto de futuro de campanha. Então, o Ricardo Nunes ele tem muito tempo, né, para ser conhecido, né, e ele não é conhecido, não é a figura conhecida pelas ruas de São Paulo, né. Então, se você perguntar para as pessoas quem é o prefeito atualmente, muita gente não sabe, né, porque as pessoas não são politicadas, né, as pessoas têm, quando há algum fato, elas vão lá e criticam o prefeito, ou elogiam, mas é muito pouco perto da população total, principalmente numa cidade como São Paulo, que é muito grande. Então ele precisa ficar fazendo algumas ações que ele consiga ter notoriedade e ter uma abrangência de divulgação do seu nome. Mas também é importante uma definição de como será a sua candidatura. Ele tem feito um trabalho muito bom, principalmente, eu que sou usuário do centro de São Paulo, com relação à desocupação dos moradores de rua, com relação ao resgate do histórico do centro de São Paulo, um tratamento que ele tem oferecido às pessoas que precisam, que têm dependência química e precisam de um tratamento. Então ele vem fazendo alguns trabalhos que não têm dado resultado com notoriedade. Esse da tarifa zero ao domingo foi algo que deu notoriedade, mas precisa ver qual é o preço que isso vai ter na sua candidatura no futuro. Então, eu acho que tem que ter um planejamento, acima de tudo, e principalmente criar uma personalidade e uma identidade. Quem é Ricardo Nunes? Né? O que ele promete e o principal, como ele transmite essa mensagem para o eleitor dele. A gente vai fazer uma pausa no debate político, ainda tem a questão da emenda do fim da reeleição, mas vamos falar um pouquinho da violência desse final de semana. Na Cônego Domênico Rangoni, na altura de Guarujá, congestionamento e um trio aterrorizou motoristas, assaltou motoristas. Em Praia Grande, um ex-delegado geral
foi assaltado com arma na cabeça, os criminosos foram presos logo depois, na presença da esposa. Em Mato Grosso, um marido esperou a mulher voltar de uma festa de confraternização, agrediu a mulher e obrigou a mulher a engolir folhas de uma Bíblia. Ele agrediu ela com a Bíblia também. Agora, em São Paulo, um drama, uma tragédia, quando o empresário confundiu policiais com criminosos, iniciou um tiroteio em que morreu uma investigadora, um vigilante e o próprio empresário. Se ele não tivesse a arma, a gente sabe que tem telespectadores e telespectadoras que apoiam a posse e o porte de arma e tem outros que desaprovam. Isso se divide no Brasil. Mas uma coisa é em conteste, Pavão. Se ele não tivesse a arma, essa tragédia não teria ocorrido. Vamos lá, vamos começar por ele. Primeira coisa, Paulo, esse empresário não tem nenhuma, não teria, e duvido que se apresente, qualquer justificativa para fazer o que ele fez. Primeiro, a policial, a investigadora, ela tocou a campainha, estava chamando a pessoa, ele já respondeu. Ninguém toca a campainha e você fala, é bandido, eu vou dar tiro. Aí você vai ver, aí levantam a folha criminal dele. Ele já era processado por homicídio culposo por ter atropelado e matado uma pessoa. Segundo, ele tem processos diversos na área criminal. Então não era uma pessoa, ninguém recebe outro com arma ou não, seja favorável ou não à arma, dando tiro. Só o Roberto Jefferson com granada e metralhadora, fuzil, e esse cidadão aí que recebeu e matou. E por quê? Porque não é que morreu que virou santo, não. Tomara que esteja no inferno ele. Porque ele matou uma trabalhadora, uma policial digna, de reputação ilibada, uma profissional que estava indo lá fazer uma intimação policial. E ela foi recebida e morta por ele. Então, é um absurdo, não tem justificativa. Não tem justificativa. Com relação aos outros, esse outro criminoso, agrediu com a Bíblia e fazer comer com a Bíblia. Quer dizer, ele pensa que é quem? É dono da mulher? Ele pensa que a mulher é um objeto que ele faz o que ele quer, o que ele deixa de fazer? Então, é um caos. Você pega esse delegado, o trio que assalta motoristas porque a gente está acostumado a ter operação verão, operação isso e aquilo, só para ficar desfilando com giroflex pelas cidades da Baixada. Sabidamente nós estamos com as estradas cheias de gente, com congestionamento, com paradas, com muito tempo de espera. Por que não se coloca policiamento? Fez a operação escudo e mandou todo mundo de volta para o quartel? É isso que a gente tem na Polícia Militar hoje? A gente não tem nenhuma estratégia, nenhum plano de atuação. É por isso que as pessoas estão sendo roubadas e filmadas e não acontece nada. Inclusive o delegado-geral. E o delegado-geral, aí sim, é a figurinha carimbada do álbum. O ex-chefe-geral da Polícia Civil foi assaltado aqui em Praia Grande. É a falência da nossa instituição, porque enquanto a gente está falando de eleição, de deputados, sejam quais forem os deputados que querem sair da Câmara para disputar o Executivo, não atualizam a legislação penal, não colocam o bandido no devido lugar dele. E aí tem esse símbolo, o ex-chefe da polícia assaltado ao chegar em casa. É a falência. Sabe por quê? Porque é como o Paulo acabou de falar. É tudo eleitoreiro para já. Não há uma inteligência, não há um planejamento, não há um crescimento, não há um combate específico. Não. Se faz a coisa para o ontem, nem para o hoje. E é por isso que a gente está toda hora vendo essa história aqui de violência, porque a legislação, o Código Penal, está cristalizado em 1940, num mundo onde ainda tinha bonde, carro de boi, bicicleta, praticamente não tinha nada. E hoje, com todos os crimes, cybercrimes, com toda a inteligência, crime organizado, a nossa legislação não avança. Por quê? Porque os nossos legisladores não legislam. E eu acho que eu já até fiquei rouco, eu fiquei com medo de ficar rouco de tanto dizer que o país não tem uma política nacional de segurança pública, não é? Passou Fernando Henrique, passaram os dois primeiros mandatos do Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e o país continua sem uma política nacional de segurança pública.
Paulo, não tem política nacional de segurança, não tem política nacional de recuperação de presidiário. O cara vai preso, vai para dentro de um presídio, onde ele faz a escola do crime e ele sai mais poderoso do que quando ele entrou. E mais criminoso. E aí ele faz parte dentro do presídio, ele passa a pertencer a facções, ele passa a pertencer a quadrilhas e ele sai dali já com o objetivo de fazer um crime maior do que aquele que ele foi preso, porque ele sabe muito bem que ele vai ser preso, condenado e que ele não vai ficar muito tempo na cadeia. Então aquilo ali é só um aprendizado para ele. O que a gente está vivendo hoje, nós falamos na pauta anterior, é um colapso do Brasil, é um colapso da segurança pública, é uma falta de planejamento, uma falta de responsabilidade do gestor de não assumir o compromisso de aumentar e principalmente de se tornar rígido as penas. Que isso seja encarado de frente, porque quando você vê, numa iminência de um começo de verão, uma região como a Baixada Santista ser tratada com o mesmo policiamento de que é tratada durante todo o ano, e todo mundo sabe, é só pegar os números da rodovia Imigrantes, do pedágio, você sabe quantas pessoas vieram para a Baixada. Então não dá para você manter o mesmo policiamento, não dá para você ter o mesmo número de polícias e viaturas na rua, quando você pega num final de semana comum, na época de verão, que descem aí 200 mil carros, 180, 250 mil carros. Então você está praticamente dobrando a população da Baixada. E aí o governo do estado fala, não há policiamento. Não há policiamento por quê? Porque não fizeram concurso. Polícia Civil tá falida, coitada. Ela não consegue, ela não tem. É delegado comprando cartucho, é delegado comprando folha de papel sulfite, é delegado levando o próprio computador. Aí você pega uma polícia militar que não tem estrutura. Ela prende e o bandido muitas vezes sai da delegacia antes do próprio policial acabar de preencher o seu relatório. E aí, quando há um enfrentamento, que o policial é morto, a população se vira contra ainda a polícia. Então, quando você pega um delegado geral com toda a experiência, e eu dou parabéns ao Rui, porque manteve a frieza de não reagir na frente da sua esposa, teve a confiança de que realmente a moto tinha rastreador e que a polícia, a Guarda Municipal de Praia Grande, ia identificar onde estariam os criminosos que seriam presos. E ele agiu com sabedoria, por quê? Porque é um profissional preparado. Agora, quando pegam as pessoas comuns, e eu vi vários casos de roubo esse final de semana, as pessoas não têm o que fazer. Então, a gente passou da hora, e o Pavão colocou muito bem, se a gente está na iminência de uma eleição ano que vem, nós temos que ver se as pessoas têm compromisso de fato com a sociedade. Não compromisso de campanha, compromisso de rever a legislação e principalmente que seja rigorosa a punição. Porque não é possível que dentro das comunidades as pessoas fiquem criando futuros marginais. A gente tem que tirar as pessoas para um mundo mais educativo, para um mundo mais de projeção de futuro, de geração de emprego, de melhoria da qualidade de vida. Não criar meninos e meninas voltadas ao crime, que é o que tem acontecido nos últimos anos. A gente não vai ter tempo de comentar, a gente ia voltar para a política, para comentar a possibilidade de uma proposta de emenda constitucional que elimine a reeleição de prefeitos, de governadores e de presidentes da República, valendo já para esse mandato do Lula. Não dá mais tempo de valer para a eleição municipal do ano que vem. E também o encontro na Costa Sul, uma costa chamada de Jurássica, em Dorset, na Inglaterra, de um crânio de um pliossauro, que era uma espécie de tiranossauro enorme, aquático, que devia ser o terror do mar há 150 milhões de anos. Imagina só. Você era menino, né? O crânio... Você era menininho nessa época. Não, eu tenho só 10.014. Você brincava com o Eu fico imaginando... chamava de Dino. Um crânio de um pliossauro, esse monstro marinho, de 150 milhões de anos. Ele foi encontrado praticamente intacto, com todos os ossos, e vai possibilitar um grande avanço no estudo desses seres de uma outra época, de uma outra era do planeta Terra. A gente agradece André Orsini, Marcelo Pavão, a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.